E aí pessoas, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui a gente vai resolver mais um problema no LeetCode, na categoria fácil, envolvendo arrays e hash. A questão que eu tô aqui no momento se chama Valid Anagram, o link estará na descrição. Então vamos dar uma lida aqui no enunciado. Das duas strings S e T, a gente deve retornar verdadeiro se T é um anagrama de S e falso caso contrário. Um anagrama é uma palavra ou frase formado ou rearranjando as letras de uma diferente palavra ou frase, usando exatamente as mesmas letras. Ou seja, a gente quer saber se uma string é anagrama da outra. Então, normalmente, eles têm que ter as mesmas letras na mesma quantidade para ser considerado um anagrama. Ok, o ST só contém letras minúsculas e pode ser muito grande e no mínimo tem um caractere em cada uma das strings. Como que a gente pode verificar isso? Uma forma seria, eu já estou pensando aqui em usar um mapa. Como que a gente olharia isso na força bruta? Bom, é difícil. Por exemplo, o que eu pensaria seria tipo ter um array para cada uma das posições de uma das strings e a primeira letra, a gente procuraria o primeiro A na segunda string, aí encontramos o primeiro A, então vamos passar para a próxima letra. E em vez de ter um array, a gente poderia ter um ponteiro. Começaria na primeira posição, a gente procuraria esse primeiro A, e quando a gente encontrasse, a gente teria que armazenar quais caracteres dessa string aqui já foram verificados. Enfim, uma solução força bruta, para mim, é mais difícil de pensar do que a solução usando um mapa, por exemplo. Porque numa solução usando mapa, a gente andaria na primeira string, criaria um mapa com cada uma das letras e a quantidade de vezes que ela aparece. A gente faria a mesma coisa com a segunda string e depois compararia se os dois mapas são iguais. Se os dois mapas são iguais, então uma é a anagrama da outra. Como é que funcionaria para esse caso aqui, por exemplo? Anagram. Quando a gente fizesse o mapa, a gente teria um mapa para a posição A, um mapeamento para a posição A. Aí começaria com 1, depois 2, depois 3. No final aqui, porque tem 3 letras A. A gente iria caminhando na string, caractere por caractere, e criando essas coisas aqui. O N, ele teria uma posição. O G, ele teria uma posição também. Enfim, sim, se eu não estiver enganado, o mapeamento queria algo parecido com isso aqui. Então a gente faria a mesma coisa com o segundo. A gente faria o mapeamento e veria se as quantidades de cada uma das letras é igual. No caso aqui seria, porque aqui tem 3 As, aqui tem um G, um R, um M e um N. Exatamente as mesmas quantidades de letras. Então, é bastante simples. A gente seria uma complexidade linear, porque a gente só precisaria verificar, caminhar em cada uma das strings e contar essa quantidade de letras e depois comparar a quantidade de cada um dos dois mapas. Beleza. Eu já vou começar a implementar a solução. Vou mover isso aqui para o lado. Beleza. Vou criar um mapa aqui que vai ser o seguinte. Vou criar dois mapas. Os dois mapas que mapeiam caractere para int. Eu vou chamar de map S, map T. O mapa para cada uma das entradas. O que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar nas duas strings. Aqui eu estou caminhando em S. Uma verificação que a gente já poderia fazer é se o tamanho de S é igual ao tamanho de T. Porque se não for, a gente já pode retornar falso. Um não pode ser um anagrama do outro se tem letra faltando ou letras a mais. Então eu vou fazer essa coisa aqui. Essa verificação de se as strings têm o mesmo tamanho. Eu creio que elas não são anagramas se tem letras faltando. Vou retornar falso. Porque com essa informação, então eu só preciso de um for aqui para armazenar a quantidade de coisas. Então o que é que eu posso fazer? Eu queria muito que todas as posições já começassem com 0. Ok, eu vou verificar se a letra existe. Na realidade eu vou fazer isso aqui. Na posição SI mais igual a 1. Eu creio que se não existe vai começar com 0. Os mapas do C++. Eu vou fazer isso aqui. A mesma coisa para o T. E eu sei que não vai dar problemas de posicionamento. Porque as duas strings têm o mesmo tamanho. Então aqui eu coloquei s.size, mas não vai dar problema no T. Beleza, com isso aqui a gente já tem a quantidade de caracteres de cada uma das strings. Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa caminhar no mapa, iterar sobre o mapa. A gente pode iterar sobre a string ao invés disso, mas teria caracteres repetidos e tudo mais, a gente não sabe quão grande é a string.
Então eu vou iterar sobre o mapa. Para iterar sobre o mapa eu vou precisar de um iterador. Eu sei que nas versões mais recentes do C++ tem como fazer algo tipo isso aqui. Eu não lembro direito como que é a sintaxe. Eu acho que é algo parecido com isso. Me deixa verificar. Meus amigos, parece que uma maneira mais elegante, mais atual de iterar sobre o mapa seria fazer isso aqui. Autoconst. E aí entre colchetes a gente coloca chave e valor. Aqui a gente pode renomear para o que a gente quiser, mas tipo, a primeira posição é a chave do mapa e a segunda é o valor. Beleza, não importa muito como que a gente vai iterar sobre o mapa, isso não é uma aula de C++. Mas o que a gente vai fazer agora? Eu estou iterando sobre o mapa de S e eu quero saber se o mapa de S é igual ao mapa de T. Se ele é exatamente igual ao mapa de T. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero saber se o S na posição que é igual ao T na posição que, para todos os casos. Se for diferente para algum dos casos, eu vou retornar falso. Se ele passar por esse loop e nenhum retornar falso, então quer dizer que eles são iguais. Então, basicamente, o que é que ele faria? Ele caminharia sobre cada um dos mapeamentos de S e veria se a quantidade é igual à quantidade em T. Pode dar errado? Bom, vamos ver esse caso aqui de ret e car. É sempre bom ver se o código está funcionando bem. Eu não estou muito confiante. Acho que talvez tenha alguma coisa aqui que eu precise fazer. Por exemplo, em ret, teria um R mapeando para 1, o A mapeando para 1 e o T mapeando para 1. Bom, na primeira letra aqui, a gente tem um R em S, que está mapeando para 1, enquanto em T também tem R1, o A também é 1, só que esse T aqui, ele é 1 em S e é 0 em T. Porque quando a gente fizer isso aqui, ele meio que vai criar o mapeamento e só que vai estar igual a 0. Não vai ser igual a 1. Então, isso aqui vai retornar falso. Agora, deve ter algum caso de, por exemplo, deixa eu me pensar. Se as duas strings têm o mesmo tamanho e a gente andar por todos os mapeamentos de S e der igual a todos os mapeamentos de T, eu acho que não tem como dar errado isso aqui. Porque se a gente somar todos os valores do mapeamento, vai dar igual a quantidade de caracteres. Então, eu acredito que esse código vai estar correto em todos os casos. Não acho que existe nenhum caso extremo aqui que esse código iria falhar. Mas beleza. Como eu estou iterando, eu acho que eu prefiro usar um mapa do que um mapa não ordenado. Eu acho que não faz muita diferença. Mas deixa eu ver o follow-up aqui antes de continuar. E se o input contém caracteres Unicode? Bom, eu acho que isso aqui já está meio que adaptado para minha solução. Porque existem como a restrição aqui das strings. Os caracteres são sempre letras em minúsculo do inglês. Daria para usar meio que o código em ASCII de cada uma das letras e criar um array de 26 posições. Cada uma das posições representando uma das letras do alfabeto. E você faria um mapeamento em vez de usar um mapa para saber se as duas coisas aqui têm a mesma quantidade de caracteres. Seriam 2 arrays em vez de 2 mapas. Mas aí a minha solução ela é mais geral, então ela se adapta a esse follow-up aqui, eu acho. Então beleza. Primeiro vamos ver se executa, né? Porque pode ter algum bug. Ok, tem um bug aqui. Eu tenho que entender o que é que aconteceu. Parece que a resposta do Stack Overflow não me deu uma solução que funcione, hein? Que decepção. Ok, após muitos minutos apanhando para fazer um loop sobre o mapa, eu descobri que eu sou um pouco desatento. Eu estava fazendo S na posição da chave e T na posição da chave. Só que era para ser map de S e map de T. Eu já estava questionando minha sanidade, tentei rejeitar a modernidade e abraçar a tradição usando o iterador, mas estava dando o mesmo erro. E aí eu percebi que eu estava tentando acessar a string em vez do mapa. Mas ok, depois de tanto sofrimento, eu rodei aqui e parece que funciona. Mas ainda falta submeter e ver se realmente funciona. Por favor, seja aceito. Foi aceito, parece usar muita memória, só é melhor que 8%, mas é razoavelmente rápido, 15 milissegundos, melhor que 53,28%. Ok, foi aceito, então a solução funciona. Então vamos analisar a complexidade disso aqui. Analisando a complexidade desse código aqui, começando pelo tempo, eu percebo aqui que a complexidade é linear. Por quê? A gente caminha sobre o nosso s.size, o nosso tamanho da string, ou seja, o tamanho dessas duas strings aqui pode ser variável,
Mas a gente pode dizer que ela é odd n mais m, talvez. Eu vou dizer odd n porque se a quantidade de caracteres for diferente, a gente já retorna falso. Então vamos dizer que é odd n, sendo n o tamanho das duas strings. Beleza. Só que a gente faz esse mapeamento aqui e inserção no mapa. Será que é constante? Será que isso aqui é odd 1? Bom, em um mapa normal, não é odd 1. Então, o que a gente pode fazer é trocar para unordered map. E eu acho que funciona da mesma forma. É isso aí. Até usa menos memória, aparentemente. Então, agora, essas operações aqui são constantes. Mas, se a gente usasse o mapa normal, meio que a complexidade logarítmica aqui dependeria da quantidade de caracteres possível. E como aqui nas restrições diz que os caracteres só são de A a Z, letras minúsculas, meio que isso aqui está limitado a log de 26, que é a quantidade de letras minúsculas. E é constante, log de 26 é constante. Então, continuaria sendo constante mesmo a gente usando um mapa. Mas eu vou usar o unordered map. Só é legal usar map quando a ordem das coisas importa. Mas como pra gente aqui não importa, o que importa é a quantidade, o valor nas chaves, eu vou deixar unordered map. Então beleza, esse for aqui roda em tempo linear, no tamanho da string, e esse aqui também em tempo linear, porque a quantidade de caracteres vai ser, nunca vai ser maior do que a quantidade de caracteres na string. Então esse for aqui também pode ser considerado linear. Ele itera sobre o mapa e, em média, esse loop vai ser linear. Beleza. Então a gente pode considerar que o tempo aqui é linear e o espaço também vai ser linear. Embora a gente pode considerar que pode ser constante o espaço, porque o nosso mapa vai ter no máximo 26 posições, 26 mapeamentos, que é a quantidade de letras minúsculas. Se fosse qualquer caractere, estaria limitado à quantidade de caracteres. É a quantidade do alfabeto. Quantidade de caracteres do alfabeto. Mas se a gente levar a restrição original do problema, seria linear. Linear não, constante. Porque o mapa está limitado a 26 caracteres. Se a string tivesse, sei lá, 2 milhões de caracteres, o mapa não teria 2 milhões de posições. Teria 26, no máximo. Então, espaço, na verdade, é odd 1. Então, beleza. Tem como melhorar isso? Espaço odd 1, muito difícil você melhorar algo assim. Agora, tempo odd n. Também não tem como melhorar, porque você vai ter que ver todos os caracteres. Tá na definição do problema. A gente quer saber se um é um anagrama do outro. Então, necessariamente você vai ter que olhar os caracteres. E a quantidade de caracteres que tem, de cada caractere que tem nas strings. Então, eu acho que é isso. Agora, deixe-me só dar uma olhada na solução do problema para ver o que mais daria para melhorar ou simplificar nesse nosso código aqui. Ok, eu vi aqui a solução e aparentemente a gente fez a solução mais eficiente em questão de tempo. Em questão de espaço, alguns poderiam falar que não é exatamente constante, mas considerando que seria, por exemplo, odd z, onde z é a quantidade de letras, quantidade de caracteres no alfabeto. Mas a gente poderia considerar constante nesse caso aqui. Mas se você quer algo realmente constante, que não use nenhuma memória, a gente poderia fazer uma outra abordagem, que seria pegar as letras, fazer a mesma coisa, comparar se o tamanho é igual, porque se o tamanho for diferente não são anagramas, mas aí você ordenar as duas strings, porque se você ordena e elas são anagramas, elas vão ser iguais. Se elas forem diferentes quando ordenadas, significa que tem alguma letra, que tem algum caractere que não existe na outra, ou tem algum caractere que tem mais ocorrências do que na outra string. Então, nesse caso aqui, a complexidade de tempo seria n log n, mas a complexidade de espaço seria odd 1. Ela dependeria muito do algoritmo de ordenação que você usa, mas os melhores algoritmos seriam n log n de tempo e odd 1 de espaço. Caso é uma solução possível, eu não acho que ela seria melhor do que essa, considerando que a gente está usando unordered map, considerando o tamanho do alfabeto. Então eu acho que essa solução aqui é uma das melhores possíveis. Vocês perceberam aí que eu tive um grande problema nesse for aqui. Então é bom você estar atento que você está acessando as coisas certas, porque senão você pode ficar meia hora
tentando achar o problema e era algo bastante simples. Então é isso. Isso aqui foi o problema de hoje. Provavelmente o vídeo vai estar mais longo aí. Ele é um problema que está na categoria fácil, mas ele é um quase médio. Ele exige um pouco mais de coisas aqui. Embora a solução dele seja razoavelmente simples, ele é um código um pouco mais complexo do que as questões fáceis que a gente resolveu até então. Então é isso. Até a próxima.